evento, nessa semana de Engenharia Cartográfica e Agrimensura, tá? Hoje eu vou ministrar a oficina de Excel aplicado à metodologia científica, né, na normas ABNT. Eu vou falar um pouquinho sobre Excel, né, dando um resumão geral, vou falar um pouquinho sobre Excel, como é que a gente pode utilizar para gerenciar alguns dados, otimizar, né, nossas planilhas, como a gente deve organizar, né, entre outras coisas que eu vou falando durante essa aula, tá? Para a atenção de todos, essa aula está sendo gravada, ela vai ser postada no YouTube da Geomarco, tá? Para conscientização de todos, né? Esse é um aviso. Então, eu espero que todos que forem mais para frente na rodada de dúvidas, se quiserem ligar a câmera ou o áudio, estou avisando, né, que qualquer conteúdo que vai ser utilizado nessa chamada vai ser transmitido ao vivo, né? Então, peço a conscientização de todos, né? Então, dando início, eu vou transmitir a minha tela, tá? E começar a apresentação. A Geomarco, o perfil da Geomarco está aí ministrando, ela vai anotar qualquer dúvida que vocês tenham, né? Ela vai ser basicamente a pessoa que está me auxiliando hoje, tá? Também temos a Sofia Matias e a Sofia Silva, que qualquer coisa podem falar com ela ou citar elas no chat, tá bem? Boa noite, gente. Boa noite. Todo mundo vendo, todo mundo acompanhando. Vamos começar a apresentação, tá? Bem, o Excel aplicado à pesquisa, esse é o título do nosso minicurso, da Organização de Dados à Padronização Científica, tá bem? Um minicurso gerado na Semana de Engenharia Cartográfica e Agrimensura, do dia 3 de junho de 2026. Bem, uma breve apresentação da minha pessoa, tá? Eu me chamo Pablo Aguinaldo Nascimento Santos, eu sou engenheiro agrônomo formado no IFPE, Campus Vitória de Santo Antão, e atualmente estou fazendo mestrado em produção vegetal na UFAL, no Centro de Engenharia e Ciências Agrárias, né? Sou pesquisador focado em sustentabilidade, biologia do solo e bioestimulantes, com sólida experiência em extensão rural e agricultura familiar, tá? Tem uma pequena cortada no texto, mas é basicamente isso. E agroecologia também, tá? Aqui está meu e-mail para contato, quem quiser, meu Instagram está na tela. Eu tenho o LinkedIn, mas eu gosto mais de utilizar o Instagram, que eu acho que é lá que eu posto basicamente minha vida acadêmica, minha vida profissional, entre outras curiosidades, tá? Quem quiser seguir, está aí o link na tela, tá? Ou vocês podem ir lá na Geomarco, e na Geomarco vai ter minhas redes sociais, assim como outras pessoas que participaram desse evento, tá? Então, dê uma explorada no Instagram, que não deu uma explorada, para poder ver, né, o que aconteceu nessa semana. Dando início à nossa apresentação, esse aqui vai ser nosso sumário, basicamente. Vai ter o Fundamentos, né, onde eu vou explicar um pouquinho sobre a interface, a navegação e operações do Excel, né? Eu vou utilizar o Excel como a minha planilha fonte, mas saibam que existem outras fontes também, né? A gente tem aí o Google Planilha, né, que é uma plataforma online, e também aplicativo de celular. Acho que todos os celulares iOS ou Android conseguem utilizar o Google Planilha. Acredito que até o momento eu tive a experiência no Android e no iOS, a questão do o Excel, né, da Microsoft, do pacote Office, né, da Microsoft. E também a gente tem um LibreOffice, né, que é um Office livre, né? Então, acredito que as aulas que eu vou dar hoje do Excel, ele também se aplicam às planilhas, tá? Só que eu exploro um pouquinho o Excel pela questão da familiaridade que eu tenho e também pela questão de algumas ferramentas eu conhecer melhor no Excel, tá? Desde que eu me formei, fiz meu primeiro curso, né, de informática em 2014, eu vim utilizando o Excel como minha planilha principal, tá? Mas já utilizei essas outras fontes. Depois a gente vai para funções de análise, né, que vai ser a execução de cálculos estatísticos, né, onde eu vou explicar a vocês melhores como é que como é que funciona algumas funções, né, e como é que você pode conhecer melhor dentro na escrita mesmo no Excel, né. Depois a gente vai ter a gestão de dados, que de forma prática eu vou mostrar a vocês, né,
utilizando alguns números reais, né? Na verdade, nem reais, é alguns números hipotéticos, né? Como é que você pode organizar os seus dados, né? Para poder visualizar no Excel depois, tá? E depois utilizar esses dados para fazer uma normatização, né? Que vai ser o próximo passo, que vai ser a formatação de tabelas para artigos científicos, tá bem? Acho que está dando um bug na transmissão do apresentar aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo. Eu vou deixar aqui em aberto, tá? Para poder ver melhor, porque está dando algum bug, tá? Ou não. Deixa eu só tirar, então, a questão de animação. Cadê? Acho que... Deixa assim mesmo. Bem, no Fundamentos, né, a gente conheceu um pouquinho da interface do Excel. O Excel ele é formado por linhas, colunas e células, tá? Onde a gente vai ter aqui as linhas, tá? Linha 1 aqui, linha 2, linha 3, e as células e as colunas, né? A coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, ele vai ter essas duas direções, e cada espaço desses aqui é a nossa célula, tá? Então, é bom a gente entender um pouquinho esse conceito de colunas, linhas e células, porque eu vou trabalhar, né, esse vocabulário com vocês, eu vou estar acabando citando, essa coluna, essa célula, essa linha, né? Então, vocês vão ter que ter esse conhecimento prévio, tá? Sobre a questão de linhas, células e colunas, tá? Além disso, a gente também tem a questão de edição de texto de dados, tá? O Excel ele trabalha com alguns elementos, tá? Elementos textuais, numéricos, datas, entre outros tipos de número, tá? Eu vou trabalhar isso melhor com vocês, mas ele identifica quando dentro da célula está um texto, né? Eu vou mostrar a vocês como é que o Excel ele se comporta quando tem um texto dentro da célula, né? Números e também datas. A gente pode trabalhar horas, números decimais, números inteiros, entre outros tipos de informação de dados, tá? Além disso, a gente tem a questão dos operadores matemáticos, tá? Esses operadores matemáticos são basicamente aquele nosso ensino, né? O que é somar, o que é subtração, o que é multiplicação, o que é divisão, né? Então, ele não vai ter um símbolo, alguns vai ter o mesmo símbolo que a gente utiliza quando a gente aprende esse tipo essas operações matemáticas, né? Que, por exemplo, o mais para a soma e o menos para a subtração, tá? Mas na multiplicação a gente usa essa estrelinha, tá? Que a gente chama de asterísticos, não. Hashtag asterístico, o asterístico. E a gente usa, para divisão, a gente usa barra, tá? Aí toda vez que a gente vai executar alguma coisa que tem essa função matemática, a gente utiliza esses símbolos para representar, para indicar ao Excel o que é que a gente quer que ocorra naquela célula, né? Então, e também tem a potenciação, que é o chapeuzinho, né? O acento circunflexo, tá? Então, outra coisa que devo mencionar a vocês é o uso de parênteses para padronização de cálculos, tá? Para priorização, né? A gente sabe que na regra matemática, o que tiver dentro do parênteses é o que vai ser priorizado para o cálculo, né? Então, isso se aplica também ao Excel, tá? O Excel aí, ele é uma grande ferramenta onde ele é utilizado para a questão de cálculo mesmo, tá? A gente utiliza mais para cálculo, né? Geração de cálculo, para a questão de ministrar, né, os nossos dados, tá? Dando continuidade, função de análise, tá? A função de análise, a gente vai ter a função soma, tá? Que eu vou utilizar na nossa aula hoje, né? Onde tem a questão, como é que ela é aplicada, né? Temos a totalização de dados experimentais e o acúmulo de produção, né? Ou seja, a soma, ela vai utilizar aqueles símbolos que eu acabei de comentar para poder fazer aí essa operação, tá? Temos a função média, que ela vai executar exatamente isso, ela vai dar a determinação da média do tratamento e a avaliação da produtividade, onde ela pode ser aplicada, né? Ou seja, eu vou pegar todos os números e vou casar uma média, né? E isso vai ser meio que de forma instantânea, tá? Eu vou ensinar mais ou menos vocês como é que funciona. Além dela, a gente também tem que eu utilizo muito, que é a questão do desvio padrão, tá? Na verdade, no desvio padrão, eu utilizo muito
outras ferramentas de estatísticas, tá? Mas isso também pode ser aplicado no Excel, né? Essas são 3 funções no Excel que eu utilizo muito. Mas, Pablo, que você começou a falar de função, mas não explicou muito bem, né? Eu vou explicar melhor, de forma mais prática para vocês, né? Mas a gente não só tem essas 3 essas 3 são que eu mais utilizo, né? A gente tem aqui as funções matemáticas e trigonométricas, né? Que são arredondar, fatorial, né? A gente também tem a soma, que eu já acabei de explicar. E temos outros também de estatística, né? Tem o maior, o máximo, o mediano, a média, né? Contar valores. Então, a gente pode utilizar várias funções dentro do Excel. Tem uma imensidade de funções no Excel, tá? Quando a gente começa a explorar, né, alguns cálculos matemáticos, né, se eles forem já pré-designados, já é uma função, né, já é um cálculo que aí na comunidade científica ele já é comumente utilizado, já é defendido, né, ele já está aí basicamente patenteado na matemática, muito provavelmente esse tipo de cálculo está no Excel, tá? Então a gente só vai conseguir, a gente consegue pegar essa formulação e aplicar no Excel, e o Excel ele automaticamente, quando a gente fornece os números para ele, ele faz esse cálculo para nós, né? Eu não vou especificar muito isso, porque tem uma gama de funções que você pode explorar, mas fica aí de conselho para vocês, né? Caso vocês estejam trabalhando aí uma função matemática, uma equação matemática, queira utilizar ela, né, para poder fazer sua pesquisa, seu artigo, então você pode dar uma pesquisada, você pode pesquisar no Google mesmo. Geralmente essas funções elas estão explicadas no site da Microsoft. Então, na Microsoft ela vai explicar a você como é que você pode utilizar essas funções e onde elas se encontram, né? E principalmente essas letras, né? Por exemplo, aqui tem soma, isso aí é temos soma, tem uma média, tem um desvipad, né, que é desvio padrão. Então, a gente tem umas siglas, né, para cada função. Então, lá vai ter como é a sigla da função, né, que pode ter umas que, por exemplo, apresenta ponto, tipo o conte.si, né? Então, é o condicional. Então, a gente tem também ter essa atenção, né, quando a gente for escrever a função de forma correta para assim o Excel funcionar, tá? A partir daqui eu vou diretamente para o Excel, tá? Para poder explicar melhor os outros passos que eu falei que irei fazer dessa apresentação, tá bem? Então, seguindo para o Excel, tá? Essa aqui é a interface do Excel, tá bem? Como vocês podem já conhecer, alguns não, tá? Mas essa aqui é a interface do Excel. Esses dados que estão aparecendo na tela são os dados de uma bacia hipotética, tá? Eu utilizei essa bacia hipotética de uma aula que eu estava tendo no curso de agrimensura, tá? Então, por conta disso, o nosso exemplo vai ser essa bacia, tá? Então, esses dados, eles foram, hipoteticamente, né? E vamos imaginar que eu, Pablo, ou como agrônomo, ou vocês como agrimensor, teve que fazer o levantamento de uma bacia, né, para saber como é que ela se comporta, tá? E vocês utilizando os materiais que vocês têm, seja ele de forma manual, né, a gente indo lá na bacia com os equipamentos topográficos para fazer a medição, ou até mesmo com um pouco mais tecnológico, né? Tem gente que utiliza algumas imagens de satélite para poder fazer esse tipo de medição, o que não é tão preciso como ir pessoalmente, mas ele sana algumas necessidades, tá? Essa avaliação geral, né, dessa bacia hidrográfica, levantamento, né? Vocês têm aqui as informações, tá? Onde a gente tem aqui os nossos dados, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer é peguei meus dados, abrir meu Excel, né? Depois de abrir meu Excel, eu vou colocar aqui as minhas siglas, onde é que estão os seus. Temos a escala da bacia, né? Que essa escala foi um desenho, né? Que eu fiz, um desenho, um desenho técnico que eu fiz, tá? Então temos a escala, né? A gente tem ele
expresso, né? A gente tem esse desenho impresso. A escala está 1 para 12.000, né? Ou seja, 1 centímetro no desenho, ele significa que são 12.000 centímetros na vida real, tá? Então, essa aqui é a escala que a gente vai utilizar para esse exemplo. E a gente tem aqui a nossa bacia, né? O RP, nada mais nada menos que rio principal. Então, o rio principal, que é o primeiro rio, ele vai ter essa espessura, tá? Aí, outra coisa que vocês têm que se atentar também, né? Essa aqui eu coloquei de forma grotesca mesmo, para a gente ir podendo aprender melhor, tá? Esse rio, ele está representado com que medição, né? Com que unidade de medida? Estão todos em metros, tá? Aí eu posso botar aqui rio principal, abro parênteses, metros, tá? Aí, já coloquei aqui, mas a gente só consegue ver o número aqui em cima onde ele dá o complemento, ou seja, a razão total dessa célula, né? Para organizar isso, tá vendo que aqui em cima a gente tem a coluna. Ao lado da coluna, você clica 2 vezes com o botão esquerdo, né? Que é esse botão, que é o botão que a gente mais usa quando utiliza o mouse. E ele vai dar o espaçamento dessa célula. Ele vai dar o espaçamento da célula, na qual contém mais, né? Se eu começar aqui a acrescentar mais letras, pode ver que ela vai sumir ou vai esticar, tá? E novamente eu posso apertar novamente nela ou na coluna e apertar 2 vezes, que ela vai fazer, né, esse alongamento para a gente poder enxergar melhor qual é a informação que está dentro dessa célula, tá? Então a gente apaga aqui só para deixar claro, tá? Então nosso rio principal está aqui, a gente clica novamente 2 vezes, tá? Então essa informação a gente já tem. Nosso rio principal temos 3.000 ponto, tá? Deixa eu explicar um pouquinho por que está em ponto, tá? Isso aqui está em forma numérica, tá? A gente temos aqui os tipos de razão numérica que a gente pode ter, né? Temos geral, né? Que é sem formatação específica, mas temos números, moedas, contável, data abreviada, data completa, hora, percentagem, fração e científico. Aqui eu gosto de formatar da seguinte maneira, né? Eu coloco números, tá? Como para formatar essa célula. E aqui, casa decimais, eu coloco até 3 casas decimais, né? Porque eu quero ser um pouquinho mais preciso nessa informação dos meus das casas decimais, né? Porque aí você vê de melhor a formulação, né? Tá vendo essa opção aqui? Usar separador de 1000. Se eu desativar essa opção, eu vou ter o número seco aqui, tá? Ele vai estar 3.273 de forma mais seca, tá? Para poder visualizar melhor os meus números, eu prefiro deixar ele com esse separador de 1000, porque aqui eu consigo identificar melhor esse número, tá? Então, eu uso muito o separador de 1000 para eu poder utilizar os meus números, né? E tem uma coisa muito interessante, que muitas vezes a gente utiliza ponto para uma coisa e vírgula para outra, tá? No Excel, na linguagem do Excel, a vírgula, né, ela vai estar aí para a gente entender a numeração, então não é ponto, né? Quando a gente coloca, por exemplo, 2.5, viram que... Eu vou botar a diferença de 2.5 para 2,5, tá? O que é que aconteceu exatamente agora? Esse 2.5, esse ponto, ele não vai dizer a casa decimal do meu número. Ele está se comportando, essa célula, ela está se comportando como se fosse um texto, né? E toda vez que eu escrevo um texto em uma, tá? Se eu escrever aqui uma letra, ela vai para a esquerda. Mas quando eu escrevo um número, por exemplo, um número inteiro, ela vai para a direita, tá? Então, quando a gente vai pegar nossos dados, muitas vezes a gente copia na mão e vai repassar para a planilha, a gente tem que ter essa atenção a mais, tá? Que quando a gente botar ponto, isso vai comportar como letra. Mas, Pablo, isso aqui são números. O Excel não vai trabalhar isso aqui como números, tá? Ele vai trabalhar isso aqui como letra, tá? Tanto que eu não vou conseguir utilizar essa célula para fazer somatório nenhum. Vai dar erro, né?
Porque, por exemplo, se eu vou utilizar agora um dos comandos que eu vou botar, tá? Aí vai ser abreviado, mas basicamente é igual soma. Abre parênteses. Vou botar esse número somando mais esse. Cadê? Fecho parênteses, que tem que fechar. Tá? Vai dar 2,5 aqui. Mas ele não vai conseguir somar direito em alguns casos, tá? Aqui eu não sei por que deu certo. Mas geralmente ele não consegue somar. Deixa eu botar ponto e vírgula. Deu erro do nome, porque tá D3D3. Aqui, ó. Deu soma. Era para somar esses dois números, mas ele acabou não somando para ele. T4. Já tá. Pronto. Ó, aqui tá para somar, só que 2,5 mais 2,5 era para dar 2,5, né? Então ele não reconheceu o D3 como um valor numérico. Ele reconheceu o D3 como se fosse um valor, uma célula onde tem texto, tá? Então, se eu mudar aqui para 2,5 realmente, ele vai dar 5, tá? Então, a gente tem que ter essa atenção. Quando a gente colocar um número, ele vai ficar aqui direcionado à direita, tá? E quando eu colocar uma célula na qual vai conter texto, ela vai ficar geralmente à esquerda. Aqui, ela está centralizada, tá? Porque isso aqui é de uma formatação anterior, né? Que eu tive que limpar o meu Excel. Então, fica aí como uma observação para vocês se atentarem a esse tipo de detalhes, tá? Então, quando a gente vai para casa decimal, a gente vai utilizar vírgula, tá? Ah, Pablo, mas tem ponto nessa célula, mas esse ponto, ele vem da formatação, né, que eu fiz para colocar aqui usar separador de 1000. Então, esse ponto, ele é um comando que eu dei o Excel, né? O Excel já vem com esse comando. Eu só estou utilizando esse comando para poder ser utilizado esse ponto, né? Mas esse ponto é só para essa questão de visualização de números, tá? Então, dando continuidade, aqui a gente tem os rios secundários e terciários, tá? Aqui eu posso colocar rios terciários, secundários e terciários. Tá? Aí aqui eu posso mesclar essas células para poder organizar, e o texto eu posso deixar ele inclinado, tá? Deixa eu dar só uma formatada aqui, que eu acho que ele está com um espaçamento muito alto, tá? Cadê a inclinação do texto? Texto inclinado, pronto. Aqui está o texto inclinado, vou deixar ele centralizado. Então, essa célula está me informando que esses rios aqui são os rios secundários e terciários, tá? Então, isso aqui é 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, né? 3.1, 3.2, 3.3. Esse aqui são o total dos meus rios, né? Então, aqui eu vou apagar para vocês verem. Então, aqui eu estou começando a arrumar melhor o meu Excel, tá? Antes de eu entrar para a fórmula, eu quero deixar o meu Excel um pouquinho mais bonito para poder ver, né? Para poder enxergar. Viu que quando eu clico numa célula, ela tem aqui a fonte e aqui o tamanho dessa fonte, né? Geralmente eu gosto de fazer a seguinte elaboração da minha planilha. Geralmente eu aperto nesse símbolo aqui. Esse símbolo aqui em cima, ele vai selecionar toda a minha planilha, tá? Ou seja, tudo que eu fizer agora, ele vai ser aplicado a toda a minha planilha, tá? Então, eu vou clicar aqui primeiro a todas as bordas para eu poder visualizar melhor as minhas células, tá? Porque daquele jeito, note que eu acabo não enxergando muito bem minhas células. Se você tiver um problema de visão, né? E se, por exemplo, você for diminuir a sua planilha para poder enxergar o todo, né? Que vai ter momentos onde você vai ter que enxergar o todo. Você pode se confundir muitas vezes. Então, eu prefiro fazer da seguinte maneira. Eu deixo toda a minha planilha com as bordas, tá? Você pode deixar as bordas finas desse jeito, você pode engrossar melhor, tá? Coloquei, selecionei todas as bordas. Nisso, eu vou botar também uma fonte, né? Eu prefiro utilizar as fontes mais arredondadas e até mesmo as que a gente já conhece, né? Eu uso muito o Arial nesse tipo de fonte, porque o Arial ele é mais
ele é não tão arredondada, mas também não muito reta, né? Eu consigo visualizar melhor os meus dados, né? Eu geralmente coloco Arial, né? E a fonte eu coloco realmente 12, né? Coloco a fonte 12 para eu poder enxergar melhor os meus dados, tá? Viu que a planilha, a nossa planilha está um pouquinho mais ajeitada, você consegue visualizar melhor o que a gente está trabalhando, né? Então a gente tem aqui o rio principal, medida em metros. Aqui também eu posso colocar a questão em metros, tá? E colocar assim sucessivamente, né, para poder indicar, né, qual é a unidade de medida, né, que a gente está trabalhando aqui, né? Ou posso botar logo aqui nos rios terciários, medida em metros, que já vai pegar de forma geral, né, como é que essa unidade de medida está sendo representada, tá? A gente pode aqui mesclar também, né, e indicar que nosso rio está para deixar um pouco mais ajeitado. Pablo, eu posso colorir o meu Excel? Você pode colorir seu Excel também, tá? Eu vou mostrar mais para frente como é que você pode organizar algumas cores no Excel para poder identificar, né? Eu vou mostrar algumas outras planilhas, né? Essa aqui é a nossa primeira planilha de exemplos. Eu vou mostrar mais algumas outras, né? Utilizando algumas outras formulações ou deixando um pouco mais ajeitadas, né? Para vocês visualizarem melhor os seus dados, tá? Então, os dados estão organizados. Eu vou começar a trabalhar esses dados no meu Excel. Primeiro, aqui nessa primeira barra, eu quero fazer o meu somatório de rios, tá? Então, aqui a gente vai usar a nossa primeira função, que vai ser igual. Eu vou colocar o nome soma, né? Que é a nossa função. Pode ver que vai aparecer aqui outras funções, mas a gente vai criar soma. A gente pode clicar ou apertar Enter, tá? Enter não, é melhor a gente continuar escrevendo, tá? Aqui vai estar igual soma, né? Como eu falei, abre o parêntese. Como eu quero somar toda essa célula, eu posso apertar na primeira, segurar e arrastar todos os nossos números. E assim, fecho o nosso parêntese para ter aqui o total, né, essa soma de rios que a gente está aqui. Notem aqui que ocorreu duas ocasiões, tá? Aqui ele está representando um número dessa soma. Mas se você olhar aqui em cima, ele vai estar indicando, né, o que é que está realmente dentro dessa célula, atrás da soma que a gente realizou. Esses dois símbolos aqui, o ponto e vírgula e o dois pontos. O ponto e vírgula, no Excel, ele se comporta como I, né? I, né, de somatório. Por exemplo, 3 e 2. 3 e 4, né? Não é uma somação, mas é uma ordem de conjunto, né? Ele junta, né? 1 e 2, tá? E o dois pontos, no Excel, ele se traduz como até, né? Que basicamente o que é que aconteceu aqui de forma mais aplicada? O que a soma do C3, ele foi até o C18, tá bem? Então, esses dois pontos que está dentro da célula, ele basicamente significa isso, tá? Vocês também têm que se atentar a isso, porque eu fiz de forma mais automática, mas a gente tem essas duas linguagens do Excel, por assim dizer, tá? Se eu mudar isso daqui para ponto e vírgula, ele vai somar apenas essas duas células, tá? Aqui vai acontecer a questão do comando geral somar a célula C3 e a célula C18. Então, ele só vai fazer essa somatória desses dois únicos números, tá? Então, o ponto e vírgula e o dois pontos, ele também tem uma tradução, além dos outros, né? Que a gente temos aqui, né? Temos mais ou menos para poder fazer como a tradução, tá? Vou aproveitar que estou nessa tela e também já que estou nesse passo de linguagem no Excel, eu vou exemplificar também essas outras operações, tá? O do mais, o do menos, a gente tem aqui o estrela, temos a divisão. Tudo bem, deixa ali. Temos aqui a divisão. Não sei porque está muito bagunçado. Cadê o barra?
Deixa eu identificar onde é que está o meu barra aqui, tá? Achei barra. Achei barra. O barra e também o nosso acento circunflexo, tá? Então, aqui na soma, a gente coloca aqui, ó, igual, né? A gente pode colocar soma e abre parênteses, mas também tem a quem use a seguinte expressão, né? Quando eu for somar igual, a gente clica na célula, tá? E bota o símbolo do mais e a gente clica em outra célula, tá? Quando a gente faz isso, acontece essa seguinte interação. Ele somou esse número mais esse, tá? E assim sucessivamente. Você bota igual a célula, bota o símbolo, o menos, menos a outra célula, e assim sucessivamente. Por vezes também, bota igual, clica na célula, coloca o símbolo e clica na outra célula. Aqui também, igual, clica na célula, coloca o símbolo da célula, símbolo que você quer fazer a execução. Esse aqui é o dividir, tá? A outra célula. E aqui, novamente, também igual, símbolo do igual, clica na célula, aperta o nosso símbolo, que é esse daqui, e aperta Enter, tá? Cadê? Bota o símbolo antes. Não, o símbolo é depois mesmo. Ah, sim, a célula. Pronto. E tá aí feito... Cadê? Ele não foi o... Não sei porque ele não tá aplicando a questão... Ah, lembrei. Deixa eu colocar desse jeito. Ainda não foi. Não sei porque não tá pegando o chapéuzinho, mas geralmente esse chapéu ele funciona como a questão da potência, tá? Mas eu não sei porque ele aqui não tá lendo a minha potência. Mas geralmente é dessa forma que faz potência. E assim sucessivamente, tá? Então, esses símbolos, eles vão indicar essas operações, né? O mais para mais, o menos para menos, o asterisco para vezes e a barra para a questão da divisão e o acento circunflexo para realizar a potencialização, tá bem? Explicado isso, vamos dar continuidade, tá? Então, aqui, quando a gente faz a soma, tá? A gente faz com 2 pontos, que vai até, né? Até a última célula que a gente quer utilizar. Apertou Enter, pronto, temos aqui um total de 12.655,927 metros de total, né? Colocando o nosso rio em linha reta, a gente tem esse total de comprimento, tá? Então, aqui eu dei o start inicial da organização da nossa bacia, tá? Vamos para o próximo passo. Aqui estão os dados da nossa bacia, tá? Eu peguei os outros dados, tá? Esses dados estão no AutoCAD, tá? Então, no AutoCAD, que é um programa de engenharia, né? E alguns de vocês devem conhecer, talvez outros não, mas o AutoCAD é um programa de engenharia no qual a gente pode colocar alguns desenhos, né? Quem trabalha muito desenho técnico deve conhecer um pouquinho melhor também. É que quando a gente vai fazer um desenho de forma mais, como eu posso explicar, mais técnica, né, mais elaborada, né, a gente trabalha com AutoCAD, tá? Uma dica para vocês, se vocês forem utilizarem o AutoCAD e você está grátis para então ações iniciais também, e coloquei também as outras informações como o comprimento total da bacia, né, que é de forma técnica falando, né,
que é onde é que a bacia começa, né, e onde é que a bacia termina, né, os dois lados mais distantes da bacia, né, o início e do fim, né. O talveg reto, que é basicamente uma linha reta cruzando onde o rio nasce até onde o rio termina. Ah, Pablo, parece o comprimento da bacia. Bem, todo o relevo que está existente naquele leito do rio, tá? Então a bacia ela pode sim ser maior, que por exemplo aqui no nosso caso foi a bacia, o comprimento da bacia ela foi maior do que o talveg reto, né? Esse talveg é exatamente isso, é uma linha reta entre onde o rio começa a nascer, né, a nascente do rio, até o final realmente desse rio. Então essa informação e ele vai ser utilizado para exemplificar, né, algumas das nossas características. Estou dando esse conceito geral, né, para a gente poder entender melhor, né, como é que a gente pode trabalhar no Excel, né. Essa parte do título, ele é muito importante, porque o título ele está indicando o que é esse número. Se um título indicando o que é o número que a gente está utilizando, a gente não vai conseguir entender melhor nossa tabela, tá? Eu estou um pouco gripado, então vocês vão ver eu fungar um pouquinho, tá? Temos a área da bacia também nos informada pelo AutoCAD, né? Mas tem como a gente calcular isso, eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Quem pagou hidrologia vai saber um pouquinho melhor o que é isso, tá? E aqui a gente vai ter aqui uns coeficientes. Esses coeficientes, ele é calculados, tá? Né? Essas ferramentas que eu acabei de mencionar, né? De forma mais práticas, né? Para vocês visualizar, tá? E aqui eu coloquei também algumas transformações. Para poder fazer esses cálculos, eu tive que transformar, né, alguns números, né? Seja ele de, por exemplo, metros para quilômetros, né? Ou fazer aqui a questão da raiz de algum número, tá? Então, isso aqui vai ser um pouquinho mais para frente, tá? E o comprimento da bacia em quilômetros, né? Então, primeiramente, eu quero organizar melhor, visualizar melhor esses meus dados, tá? Então, porque eu não estou chegando nada, não estou vendo as células. Então, eu vou fazer exatamente aquele passo a passo que eu falei para vocês. Coloco aqui Arial, coloco na escala 12, tudo. Então, minha tabela vai estar desse jeito. Aperto 2 vezes aqui para poder organizar, caso precise organizar, tá? Isso acontece tanto nas colunas quanto na linha também, tá? Se eu apertar 2 vezes aqui, ele vai organizar a minha linha, tá? Então, deixa ele ficar com esse símbolo aqui que está mostrando na tela, aperta 2 vezes com esse botão aqui, o botão direito, para ele organizar essa linha, tá? Vejam que aqui está faltando 2 números principais, tá? Que é o comprimento do rio principal e o comprimento total dos rios, tá? Lembrem que a gente tem esses 2 números, não temos? A gente tem nessa primeira tabela. Tem muita gente que pode utilizar a seguinte maneira, né? A gente pega aqui o rio principal, Ctrl C, vai para lá e dá um Ctrl V. Pronto, aqui a gente tem nosso rio. Mas a gente pode fazer de outra maneira também, né? Porque essa maneira eu recomendo mais quando você utiliza, como eu estou utilizando agora, várias janelinhas dentro do Excel, tá? Eu botei igual aqui na minha primeira janelinha, vou apertar e vou apertar Enter. Ele vai ir diretamente para a nossa janela e vai ter aqui a medições, né, o nosso valor, né, do comprimento do rio total. Por que eu gosto de fazer isso? Porque ele ele deixa de forma mais direta, né, os nossos dados, porque caso eu precise, né, vai que mais na frente eu tenha errado o número, exista alguma correção, né, dos meus dados principais, né, isso aqui a gente vamos tratar isso aqui como os meus dados principais, né. Caso eu queira modificá-lo, eu tenho como vir aqui corrigir e ele automaticamente ele vai corrigir todo o resto da minha planilha, né? Então, eu prefiro fazer dessa maneira, né, quando eu tenho várias janelas no meu Excel, tá? E a mesma coisa aqui com o comprimento total de Will. Bota igual, né? O igual aqui, ele vai dizer, vai indicar alguma coisa. Igual vai indicar o quê? Né? Eu estou indicando que aquela célula é igual a essa célula. Basicamente isso, né? Pronto, aqui está os meus dados, tá? Coeficiente de... vamos trabalhar aqui o nosso primeiro coeficiente, tá? Meu primeiro coeficiente é o coeficiente de capacidade, tá? De certa forma, eu tenho um cálculo, né,
matemático, no qual ele diz que o coeficiente de capacidade, que aqui é o KC, ele é igual, tá, a 0,28. Pablo, onde veio esse 0,28? Esse 0,28, ele é da fórmula, tá? O coeficiente, ele surgiu, né, de observações e anotações, né, de um comportamento na qual foi estudado, né? A 0,B8, que é o perímetro do nosso perímetro, e a raiz da bacia, a raiz da bacia, né? A bacia está aqui, ó. Essa aqui, cadê a bacia? Cadê a raiz da bacia? Que é essa daqui, tá? Deixa eu colocar a fórmula aqui para vocês visualizarem melhor, né? Vai ser vezes, tá? Vou botar o símbolo de vezes, abre parêntese. Vai ser o perímetro, que aqui vai ser P, dividido, tá? Dividido pela a área da bacia. Eu vou colocar aqui o 1V para ser o símbolo de raiz quadrada, tá? Cadê densidade da bacia? Comprimento da bacia, que é esse daqui, que vai ser o... Vamos colocar aqui o comprimento da bacia como BC. Pronto. Esse daqui é basicamente a nossa fórmula, tá? Eu coloquei dessa maneira, mas a gente tem como colocar a fórmula de uma forma melhor, tá? Isso aqui foi quando eu tentei escrever, né? Esqueci dessa função. Aqui em cima do nosso layout, né? A gente tem como colocar uma equação, tá? Tem como colocar... Não, aqui vai colocar a função. Lembro que tem uma função de colocar a questão da equação. Se não for aqui, é só no Word, tá? Mas geralmente eu lembro que é esse número aqui, tá? Mas é basicamente isso daqui, tá? Essa fórmula aqui é a que a gente vai trabalhar para cá. A gente pode notar que aqui vai ter a raiz quadrada do comprimento da bacia. Então, eu vou fazer ela em outra célula, tá? Então, aqui eu vou botar igual. Aí, eu vou botar um comando, né? Que vai ser raiz. Essa aqui é outra função, tá? Lembra que eu falei que a gente pode utilizar outras funções, né? A gente utilizou primeiramente a soma, agora a gente vai utilizar a função de raiz. E ele vai me dar a raiz, né, de qualquer célula que eu clicar, né? Aqui vai ser o comprimento da bacia. Assim que eu clicar no comprimento da bacia, raiz, abre parênteses, né? Não deve esquecer. O comprimento da bacia e fechar, ele vai me dar aqui o comprimento, a raiz, né, do comprimento da bacia. Esse valor aqui é a raiz do comprimento da bacia, tá? Então, eu vou utilizar essa célula aqui para poder fazer meu cálculo, tá? Aí aqui, capacidade, aí vai estar aqui escrito 0,8, eu vou apagar para vocês verem direito, vai ser 0,8. Aqui eu vou escrever, né, o igual, primeiramente, 0,28, né, vezes, que vai ser o nosso símbolo de estrelinha, né? Abre o parêntese, dividido, aí vem aqui o travessão, dividido pela raiz, né? Do comprimento da bacia, né? Cadê a raiz da bacia? Esse daqui. Fecha o parêntese. E deu o valor, né? Acho que foi errado. Não era o comprimento da bacia, não. Era a área da bacia, tá? Deixa eu só corrigir isso daqui. Dá um Ctrl Z aqui rapidinho. Pronto, é aqui. Essa aqui é a nossa informação da nossa fórmula, né? B18, B18 aqui mesmo. Aí vai estar aqui a raiz, né, da área da bacia, e aqui a gente vai ter o nosso coeficiente de capacidade, né? Vejam aqui em cima que vai estar escrito B8 dividido por B18. Quando a gente dá Enter, a gente vai ter aqui o nosso coeficiente de capacidade. E isso eu apliquei também nos outros coeficientes. Por exemplo, no coeficiente de forma, tá aqui a fórmula, tá? Eu utilizei a área da bacia em quilômetros quadrados, tá aqui, ó, B17, né? Que é basicamente eu transformei em quilômetros quadrados essa área daqui, dividido pela
B19, que é o comprimento da bacia ao quadrado, tá? Vejam que aqui em cima a gente tem um símbolo. Aquele símbolo que eu falei que não funciona lá, funcionou aqui, não sei porquê, tá? Aqui ele está dizendo que a gente tem uma potencialização, tá? A gente está elevando essa célula ao quadrado. E assim a gente tem o nosso fator de forma, e assim sucessivamente, né? A gente pode aplicar nossos cálculos, né? A gente conhecendo melhor nossos cálculos, a gente consegue manusear no Excel. Se você domina, né, a questão dos símbolos que eu acabei de explicar, que é o maciar aqui na nossa questão das funções, né, para poder manusear, utilizar dessas formas. Então foi exatamente isso que aconteceu aqui, né? A gente teve os nossos dados principais e a gente trabalhou nele, né, as informações que a gente queria para poder, né, informar para as outras pessoas esse laudo, né, desse corpo hídrico, né, da bacia que a gente está trabalhando agora, tá? Então, entendido isso, a gente vai para a próxima informação, né? Então, Pablo, o que é que eu faço com essas informações? Se a gente faz um levantamento, a gente quer indicar alguma coisa, tá? Então, o que é que a gente quer indicar com isso, né? O que é que eu vou falar com esses números? O que é que eu estou procurando com esses números? Para mim, esses números são só números, tá? Então, o que é que diz, o que é que se fala o coeficiente de capacidade, o que é que se fala do fator forma, né? Então, toda vez que a gente faz esse levantamento de dados, a gente tem que falar melhor sobre, né? E como a gente pode falar de uma bacia. Então, eu vou falar para vocês, de forma geral, a variável que a gente está utilizando, né? Que são aqueles coeficientes que a gente está trabalhando, e fazer uma interpretação geral deles, né? Se a gente está pegando dados, a gente fica, tá? Isso aqui foi a metodologia que eu utilizei, né? Aqui está aqui todos os cálculos que a gente utilizou para poder fazer isso. E no final a gente vai ter que interpretar, né, essas nossas informações, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui o coeficiente de capacidade, né? O que é que ele me diz? Deixa eu organizar aqui novamente. Olha, eu organizando aqui a tabela, tá? Pronto. O que é que isso aqui está me indicando? Às vezes não funciona, às vezes a gente puxa, tá? O que é que isso aqui está me indicando, tá? Por exemplo, na variável do coeficiente de capacidade, né, a gente temos aqui essas três classificações. Deixa eu só mesclar essa célula. Pronto, mesclado. Deixa eu centralizar essa daqui. Centralizar essas daqui também, tá? E vamos interpretar isso daqui. Interpretar não, mas vamos conhecer, né? No coeficiente de capacidade, se ele for, esse símbolo aqui é o menor que 1,5, né? Ele tem uma alta propensão às enchentes, tá? Se ele for entre 1,5 a 1,50, ele tem tendência moderada à enchente, tá? Se ele for maior que 1,5, ele vai ter baixa propensão à enchente, né? Então, é basicamente isso que a gente está informando quando a gente aplica um cálculo, aquele cálculo, né, quando a gente realiza o coeficiente de capacidade. Ele vai nos dizer isso, né? Como é que o rio, né, como é que essa bacia está se comportando. Para bloqueio, eu posso dizer diretamente isso nos dados. A gente pode dizer. A gente olhou aqui, ó, 1,39 o coeficiente, né? A gente pode procurar aqui, ó, 1,39 está onde? Exatamente, está aqui, entre 1,25 a 1,50, né? Mas a gente está trabalhando no nosso Excel e a gente pode utilizar o Excel a nosso favor, né? Então, eu vou trabalhar com vocês agora a questão da condição, né? O Excel ele também tem um comando que é a condição, que ele basicamente vai me dizer a seguinte, a gente pode utilizar da seguinte maneira, né? O igual se, né? Ele é uma condição. Se algo acontecer, basicamente, né? Ligeiramente falando, se algo acontecer, me indique isso. Se algo não acontecer, me indique aquilo, tá? Então, a gente vai trabalhar esse tipo de linguagem dentro do nosso Excel. Pablo, mas por que a gente trabalhar esse tipo de linguagem no nosso Excel? Para a gente automatizar, né? Então, o Excel, basicamente, ele serve para
gente automatizar muita coisa da nossa vida, tá? Então, se a gente usa, né, essa linguagem ao nosso favor, quando a gente constrói uma tabela, quando a gente constrói um Excel, a gente pode utilizar ele de outras formas, né? Se você trabalha com ele, por exemplo, se você trabalha com alguns dados no seu PIBIC, no seu PIBEX, né, na sua pesquisa, no seu núcleo, então você pode automatizar muito o seu Excel para quando você utilizar os seus dados novamente, né, tá? E organizar novamente, né, em algumas áreas, essa informação, tá? Então, aqui eu vou pegar essa exemplificação. Essa aqui é a condição se, tá? Ela é uma função igual ao som, vou colocar aqui, de forma mais direta e grotesca, o que é que a gente quer que essa célula informe para a gente, né? Esse igual, dentro daquela célula, vai nos informar algo, né? Então, nesse caso, vai nos dar uma condição, né? Aqui vai estar a célula, tá? B2, como vocês podem ver aqui, o B2. Aqui está a célula. Se B2 for maior que 1,5, esse ponto e vírgula vai indicar, né? Ele vai dizer o E, que a gente explicou lá, é alta suscetibilidade. Tá? Então, é basicamente o que a gente falou. Né? Se B2 for 1,5 maior que 1,5, é alta suscetibilidade para quê? Para a questão de enchente. Né? E a gente vai continuando, né, as outras condições. Ponto e vírgula, que é outro se. Se B2 for maior que ou igual, né, a 1,5, ponto e vírgula, e ou é, abre parênteses, moderada, ponto e vírgula, baixa suscetibilidade, né? Então, isso aqui vai nos indicar o que é que está acontecendo na célula, tá? Aqui vai indicar isso. Então, eu vou copiar e colar essa célula aqui, tá? E vou colar aqui. E vou fazer a correção dos dados, tá? Não é a célula A10, é a célula B10, aqui também, a questão do B10. Pronto. Ela nos indicou a seguinte informação, né? Isso daqui, vou botar aqui, interpretação. Dos nossos dados. Vou colocar outra cor, tá? Isso aqui é a nossa interpretação, tá? O coeficiente de capacidades diz que a gente tem uma moderada, né? Uma chance moderada de ter um enchente nesse rio, tá? Então, vocês viram qual foram as condições que eu coloquei dentro da célula, né? Eu coloquei uma condição se, né? E isso eu posso trabalhar de diversas formas dentro do Excel para automatizar, né, essa leitura de dados. Tá? Então, toda vez que eu colocar aqui um valor aqui dentro, ele vai me indicar o que é que está acontecendo dentro dessa célula. Tá? Se eu botar isso aqui 1,55, 56, ele vai me dizer aqui, ó, uma baixa suscetibilidade de enchente. Se eu colocar 1,80, deixa eu ver, acho que 80 era baixa mesmo. É menor que 1,5. Deixa eu botar 0,25. Alta suscetibilidade ao enchente. Né? Então, basicamente isso que eu estou falando que o rio vai acontecer. Tá? Que vai acontecer exatamente isso. Né? Então, vamos continuar com nossos dados. E assim eu posso utilizar para todos esse coeficiente que eu utilizei. Tá? Esse aqui foi o que eu preparei para poder automatizar logo o nosso treino. Então, eu vou dar só um Ctrl+C, Ctrl+V lá na nossa bacia. E a correção, né, certa da nossos dados. Aqui é B8, B18, né, B8. Aqui vai ser o B11, tá? Aqui é B11 também. Pronto. E assim sucessivamente, né? Ele vai nos indicando aqui a nossa condição se de todas as células, tá?
Eu estou falando dessa forma porque a gente tem pouco tempo desse mini curso, tá? Então, eu estou tentando ser o mais breve possível para não explorar, tá? Mas eu recomendo vocês utilizarem isso com vocês, tá? Seja tirando dúvida comigo, vocês podem utilizar também a inteligência artificial, já que agora vocês conhecem essa ferramenta, né? Na condição, se, para poder, né? Trabalhar um pouquinho os seus dados, né? Isso aqui vai me indicar melhor, eu vou poder construir melhor os meus dados e interpretar de forma mais rápida, né? É mais demorado no começo, mas vocês, com o tempo, vão pegando o jeito. Com o tempo, vocês vão pegando o jeito e aprendendo melhor como é que vocês podem trabalhar os seus dados. Tá bem? Aqui, essa informação. Aqui é o B12. Ctrl C. Algum erro. Fotografia. Cadê? Deixa eu colocar aqui as informações. Pronto. Finalizando aqui, eu tenho aqui a nossa interpretação dos nossos dados, tá? Né? Todos esses coeficientes, ele vai dizer algo, e é basicamente isso que ele está nos informando. Basicamente, aqui eu estou conhecendo a nossa bacia, tá? Né? Sobre a questão da interpretação, deixa eu botar essa tabela junto da nossa tabela aqui inicial, de forma melhor para a gente poder enxergar, para não ficar estranho, né? Então, o que é que isso está nos dizendo? O coeficiente de capacidade nos está dizendo que essa bacia tem uma moderada, né, propensão de enchente, tá? Na questão do coeficiente de forma, ele está nos dizendo que ele tem uma baixa, né, uma baixa tendência de... Cadê? Aqui, ó, baixa tendência de enchente, tá? Aqui também, né? Aqui, na densidade de drenagem, ele nos indica que a gente tem uma baixa aqui, uma alta drenagem, tá? Esse rio, ele é bastante drenável, tá? No LES, que é o longo escoamento superficial, ele vai dizer que a gente tem um alto potencial de escoamento superficial, ou seja, a nossa bacia ela tem um bom escoamento, né? Dessa informação, tá? E o índice, novamente, aqui, o índice de sinuosidade, a gente basicamente diz que ele tem pouco, ele não é um rio que faz aquelas voltinhas muito longas, ele faz poucas voltas, né? Ele é quase reto, né? Esse rio é quase reto, né? A gente coloca reto, né, para dizer que ele tem poucas curvas, né? Então, isso aqui é o que os números está nos indicando sobre como é que esse rio, né, como é que essa bacia hidrográfica está se comportando, tá? Pronto. Isso aqui é basicamente finalizando isso. Basicamente, você conseguiu conhecer a sua bacia hidrográfica. Você já está preparado para informar, né, e descrever como é que esse rio se comporta, tá? Depois de ter a norte dentro dessa bacia, né? Qual é a próxima parte? A próxima parte vai ser construir a tabela no Word, tá? Esse mini curso ele não vai nos tratar, ele não vai só tratar a questão da utilização Excel. Lembra que o título do nosso curso é Excel aplicado
a metodologia científica, né? A questão de construção, a pesquisa, né? O Excel, a pesquisa, tá? Então, a gente vai ter que construir, né? Vai ter que escrever, né? De acordo com a metodologia científica, o que é que a gente utilizou, né? Então, a gente pode pegar nossas tabelas, né, anteriores para poder formar a nova tabela, tá? Então, a gente pode fazer nossa tabela, nossa primeira tabela, né? Primeiro a gente vamos colocar o título, né? Tabela 01. Quando a gente vai escrever um título, né, para uma tabela, a gente tem que basicamente indicar, né, de forma geral, né, ou até em algumas vezes de forma direta, o que é que está sendo, o que é que tem nessa tabela, né? Então a tabela 01, ela vai ter os dados da bacia, né, os dados gerais da bacia. Não é dados, na verdade são as medições gerais em metros da bacia hidrográfica. Pronto. Esse aqui é o nosso título, tá? Nossa tabela, a tabela 01, o que é que tem nessa tabela? Há medições em metros da bacia hidrográfica, né? Da nossa bacia hidrográfica, tá? E assim, a gente vai construir a nossa tabela. A gente pode vir aqui, né, na nossa tabela, fazer o Ctrl+C e o Ctrl+V, tá? Pablo, tá pronto? Tá pronto? Não tá pronto, tá? Centraliza essa tabela, tá? Eu gosto de dar uma dica para vocês, tá? Se por acaso vocês forem fazer essa tabela de forma direta, eu tenho umas dicas para vocês, tá? Quando essa tabela vai para o Word, tá bem? No Word, a gente sabe que a formatação, né, quando a gente vai para uma pesquisa, quando a gente vai para um TCC, o nosso orientador, né, a instituição de pesquisa, ela vai fornecer a vocês um modelo. E esse modelo vai ter lá as formas com que o corpo do TCC ou do artigo ele vai ter que seguir, né? Então, como é que deve ser esse corpo? Geralmente, as instruções não falam sobre a fonte, né? Geralmente, a fonte pode ser, por exemplo, a que eu estou utilizando agora é a Arial. Ela é uma fonte utilizada nas pesquisas, tá? Aplica a fonte Arial, tá? Tamanho 12. Só que a gente vai ter algumas variações dentro da bacia, né? Quando a gente vai para o texto, a gente sabe que a gente coloca 1,5 para o texto no TCC, tá bem? Só que isso não acontece dentro de uma tabela, porque a tabela, na verdade, ela é um recurso visual. Pode ter letra, pode ter informação, mas a tabela é um recurso visual. E quanto mais visual ela for, mais bonito vai ser o seu TCC, tá? Então, ela não se comporta muito parecido com o que está no corpo do TCC de forma escrita. Então, a gente vai fazer da seguinte maneira, tá? Aqui, né, de acordo com o senso comum, a gente pode colocar outra tamanho de fonte. Geralmente, a gente utiliza 10 ou 12, tá? Essa é a variação de tamanho da fonte que a gente pode utilizar dentro da nossa tabela, tá? Então, tem essas duas variações. Outra variação que pode acontecer é essa questão de espaçamento, tá? O espaçamento no corpo do nosso TCC é 1,5, né? Pode ter outras variações, mas de forma geral, de forma geral, a gente utiliza essa questão de 1,5. Só que olha a nossa tabela. Se a gente for colocar o espaçamento de 1,25, ela não fica muito visualmente bonita, né? Então, eu gosto de trabalhar dentro da tabela, né, o espaçamento simples, que é o de 1, tá? Verifique se não tem um espaço acima do parágrafo, tem um espaço abaixo do parágrafo, tá? Não tendo nenhum espaço acima ou abaixo, tá? Vocês podem ter uma tabela mais ou menos dessa forma, tá? Tamanho da tabela. Tá vendo que aqui a gente tem aqui na dimensão da tabela, quando a gente vai para o layout da tabela, aqui está 0,53. Geralmente eu deixo esse valor em 7. Foi muito, calma. Isso aqui foi a altura. Baixa.
Não é 7, é 0,7. Esse daqui é o tamanho de altura que eu gosto de trabalhar numa tabela, tá? Você pode trabalhar com o mínimo dela, mas visualmente falando, isso aqui pode estar legal, mas em algumas ocasiões eu gosto de trabalhar com 0,7. Por quê? Porque eu consigo melhor visualizar meus dados, tá? Depois que eu faço isso, eu centralizo. Quando eu centralizo, ela fica exatamente no meio da célula, tá? E eu faço isso em toda a minha tabela, tá? Geralmente eu coloco esses dados organizados dessa maneira, tá? 0,7 centralizado. E eu aplico isso para toda as minhas tabelas. Centralizado. Pronto. E aqui a gente tem a nossa tabela escrita de forma... Tem um espaço acima. De forma geral, tá? Então, aqui você só vai deixar um pouco mais organizado, colocar algumas coisas em negrito. Geralmente as informações principais a gente deixa em negrito, tá? Aqui a gente consegue também apertar 2 vezes, a célula vai ela vai fazer aquela esticada que eu falei anteriormente e pronto. Aqui a gente já construiu a nossa tabela dentro do Word, tá? Então, essa é a dica que eu falo para vocês. Como a tabela ele é um recurso visual, tá? Ele pode escapar um pouquinho dessas normas ABNT, tá? Se tiver alguma orientação da revista, do TCC, do orientador, vocês seguem ela, mas caso não, vocês podem construir dessa maneira, tá? Né? Outra regra que tem, que essa sim vai ser uma regra da ABNT, né? Que, por exemplo, geralmente tabelas dentro de artigos, eles não têm a questão dessas linhas verticais, tá? Então a gente vai retirar todas as linhas verticais com o pincel de borda, tá? Então a gente seleciona aqui, cadê o pincel de borda? Isso aqui tá para colocar borda. Deixa eu tirar a opção de borda. Clica aqui e vamos tirar a borda do nosso... Aqui, clica sem borda, vai estar com o pincel na nossa mão e a gente vai tirar essas bordas aqui, ó. Essas bordas aqui, geralmente em artigos, eles não utilizam. Eu não sei muito bem o motivo, tá? Mas eles não utilizam essa informação nos artigos, tá? Eles geralmente deixam a tabela desse jeito. Pablo, se eu deixar do outro jeito, pode dar problema? Se a revista ou se o TCC, as tabelas dessa forma, tá? Eu vou mostrar a vocês um trabalho que eu realizei, tá? Contendo uma tabela que eu criei com os meus dados, tá? E com essa tabela que eu criei com meus dados, eu vou indicar alguns outros fatores, tá? Por exemplo, essa aqui é a tabela do meu experimento. Eu fiz ela em outro espaço, tá? Fiz a formatação e coloquei aqui, né? Mas na formatação vocês podem reparar que ele não vai ter as linhas verticais, tá? Aqui está sem as linhas verticais, mas você consegue ler facilmente as informações que está contido nelas. Temos aqui a fonte de variação, tratamento, bloco, resíduo, média, o coeficiente de variação, tá? E aqui temos as informações, tá? Dentro da tabela, se tiver alguma palavra que esteja abreviada, você vai ter que indicar abaixo dessa tabela o que significa cada elemento que esteja dentro dela, tá? Então aqui a gente tem o MFPA. O MFPA é a massa fresca da parte aérea, tá? Então aqui abaixo da tabela eu indiquei, né, o que é que está dentro da tabela, tá? Lembre que eu falei que a tabela é um recurso visual. Então, se é um recurso visual, você vai ter que indicar tudo que tem nela. E se você fazer alguma variação dela, você vai ter que indicar
que é aquela variação, tá? Dentro da metodologia científica, né, que mexe com a questão da estatística, né, numérica, né, de quantitativa, uma pesquisa quantitativa, a gente vai ter a questão do não significativo e significativo, né? Aqui foi a 5% de probabilidade pelo teste de Turkey, tá? O teste de Turkey é aí uma interpretação de dados, né? É uma variação, né? A probabilidade que a gente utiliza quando a gente faz um teste dentro um teste quantitativo, né? E quando a gente usa isso na estatística, ele vai nos indicar alguns números, tá? Então, o NS, né, é o não significativo, né? Que a gente pode observar aqui, ó, na NPA, CCA, CCB, CCA mais CB, né? Ou seja, aqui está um NS no final e eu deixei aqui na descrição que foi um tratamento, né, que não deu significativo para essas variáveis, né? A variável NPA, né, nitrogênio na parte aérea, né? O que isso nos indica? Que dentro do meu tratamento, né, tanto faz, tanto fez o tratamento que eu fiz, né? Aqui foi dose de nitrogênio com bactérias, né? Ou seja, tanto faz eu utilizar o nitrogênio e as bactérias que não vai dar nenhuma diferenciação, né? Não vai dar nenhuma diferença estatisticamente falando, tá? Mesmo que seja um pouco visual, mas estatisticamente falando, não teve essa diferenciação. Mas, em outras partes, tiveram um comportamento significativo, né? Que vai ser aqui na questão do MFPA, todos que tiveram no meu experimento, né? Uma variação, né, significativa, né, dizendo que um tratamento foi melhor que o outro, né? Então, essa tabela, tá? Ela tá nos indicando isso, né? Então, vou aproveitar o gancho que eu estou nessa tabela, né? Vocês lembram que eu falei que a tabela, ela se comporta como um elemento visual, né? Então, esse elemento visual, ele automaticamente ele se torna um substantivo. E toda vez que a gente vai falar dessa tabela dentro do nosso texto, né, que geralmente a gente comenta na tabela, né? Isso é uma coisa, isso foi um erro que foi observado recentemente dentro dos alunos que a gente estava auxiliando, mas é uma coisa que facilmente pode acontecer. A gente tem que dizer que a tabela, a gente tem que começar a tabela com letra maiúscula, tá bem? Que isso daqui, essa tabela, ela se tornou um substantivo. E todo substantivo, de acordo com a nossa língua portuguesa, a gente começa com letra maiúscula, tá? Então, toda vez que a gente for se referir a alguma tabela, a gente tem que se referir a essa tabela com a primeira letra maiúscula, tá bem? Então, temos aqui, né? Vai ter outras tabelas, tá? Essa aqui é outra tabela, né? E novamente temos aqui a tabela, né? Temos aqui algumas abreviações e embaixo temos o indicativo das abreviações, né? A massa fresca aqui, aí por exemplo aqui do lado a gente tem M. M é o tratamento, né? O M ele vai ser o milho, tá? Que isso aqui eu estou trabalhando o milho. O N vai ser o nitrogênio, tá? O B1, B2 e o B3 são as bactérias que eu estava utilizando nesse experimento, né? Então, temos aqui, ó, a Bacillus subtilis, B1, Bacillus thuringiensis, o B2, e o Bacillus peganterium, o B3, tá? E indicar também as médias, basicamente a questão do fornecimento dos dados estatístico, tá? Diferentemente do de cima, aqui, a gente utilizou a estrelinha e o NS. Aqui a gente vai utilizar outro tipo de interpretação, né? Que é a interpretação utilizando A, B. Eu tenho vários tratamentos, tá? E eu tenho várias variáveis que foram analisadas. Então, eu tenho que comparar os nossos tratamentos, tá? E quando tiver A, foi significativo. Quando todos tiverem a mesma letra, tá vendo que o MBN tem a mesma letra em todo o tratamento? Isso significa que, em comparação às outras, não teve diferenciação, né? Quando tem
é a mesma sigla. Quando tem repetida, né, significa que significa outra interpretação, né? Aqui a gente lê: tratamentos com médias não seguidas pela mesma letra diferem pelo teste Turkey de 5% de probabilidade, né? E toda vez que eu for me referir à tabela, eu tenho que me referir a essa tabela de forma com T maiúsculo, tá? Não repita esse erro. Se alguém sair dessa oficina cometendo esse erro, pode me dar o certificado que eu vou cancelar. Brincadeira, né? Mas fique atento com essa informação, tá? Isso aqui é o corpo do meu, de um projeto de pesquisa que eu realizei, né? Então, vamos voltar para a nossa tabela, tá? Então, daqui, lembra que eu falei que todo símbolo que tiver aqui dentro, eu tenho que informar? Se eu não informar na descrição, eu posso informar no título também, tá? Por isso que eu coloquei a medição em metros da bacia hidrográfica, tá? Ou seja, esse M aqui, quando a pessoa vê, ela vai automaticamente saber que vai ser em metros, tá? Então, eu tenho essas duas maneiras de informar alguma informação que está dentro da minha tabela. Ou informo diretamente no título, ou informo diretamente, né, em aqui embaixo, eu posso informar de forma direta, tá? Acho que aqui já fez essa, ela foi. Aqui embaixo eu posso dizer, né, por exemplo, metros. Pronto. Geralmente, quando a gente faz uma descrição, a gente diminui a letra ou 11 ou 10. 10 é o mínimo que pode ter, tá? Numa legenda que a gente pode realizar dentro de uma legenda, né, aqui de uma tabela, tá? 10 é o mínimo, tá? Para você colocar essa informação, tá bem? E você pode imputar, né, também a questão da fonte. No outro eu não coloquei, porque, por exemplo, se alguém for utilizar meus dados, ele vai colocar, você coloca a sua referência, né? Por exemplo, eu geralmente utilizo meu sobrenome Santos, Santos, ponto e linha, 2026. Pronto. Essa aqui é a fonte. Ela vai estar aqui embaixo também da mesma forma, tá? Bote Arial. Você pode deixar ela com a fonte variando entre 12 a 10, sempre abaixo da tabela. Pula uma linha e volta novamente para a formatação normal do seu texto, tá? No ponto 5, e aqui você pode escrever naturalmente o seu texto. Pronto. Assim a gente conseguiu criar nossa tabela. Viu que nossa tabela está visualmente bonita. Ela está indicando todas as informações que a gente precisa, né? Aqui a gente tem a informação da bacia, né? Que é a bacia. Que bacia é essa? É a bacia A. A gente pode botar aqui um título para a bacia. Do Rio Una. Pronto, essa aqui é. Que bacia é essa? É o Rio Una. A escala, né, que a gente utilizou no desenho técnico foi 1 para 12 mil, né? A gente pode fixar, né, o desenho técnico dentro do nosso material para poder as pessoas visualizar, né? Colocar essa figura de imagem, né, novamente aqui, para indicar, né, que a escala que está dentro daquele desenho técnico é 1 para 12 mil, né? A gente vai ter que ir aqui o rio principal, tendo aqui a nossa metragem. Aqui, ó, rios secundários e terciários. A gente temos aqui, ó, a enumeração desses rios e os números desses rios, tá? E aqui o total, né? E aí uma pequena legenda. Para informar que aqui o metros, tá? O M significa metros, né? Mas como eu coloquei no título, eu posso simplesmente apagar essa célula. E lembrando, tá? Tem que colocar as linhas verticais. Aqui apagou, mas aqui eu vou inserir ela novamente. O pincel já foi selecionado. Eu vou selecionar aqui a linha. Pronto. E aqui tá a nossa tabela, nossa primeira tabela, tá? Bonita, trabalhada,
dá para identificar todos os valores que a gente precisa para a gente poder discorrer e falar sobre essa tabela, tá? Então, basicamente isso que a gente pode escrever, né, se comportar com a nossa tabela, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês, olha, me avisa sobre o tempo, tá? Sobre quanto tempo demora, para eu poder ter na minha concepção sobre essa questão do tempo, senão eu vou ficar aqui para sempre. Brincadeira, né? Vamos trabalhar também essa questão dessa tabela aqui, tá? Essa tabela, eu vou trabalhar ela um pouquinho mais rápido, tá? Eu vou pegar só a enumeração dela. Acho que agora vocês vão poder acompanhar um pouco mais, de forma mais rápida, né? Tabela 02. Coloca aqui nossa tabela. Desse jeito. Costume. Ctrl V. Coloquei aqui, bota aqui, variáveis da tabela, variáveis da bacia. Aqui eu boto metros, que é a nossa unidade de medidas, tá? Aqui eu posso dividir essa tabela em dois, tá? Acho que eu posso colocar a variável da bacia, tá? E aqui o cálculo, né, os nossos coeficientes, tá? Mas por conta do tempo, né, que eu acho que vai acabar daqui a pouquinho, eu não vou especificar muito não. Mas basicamente vocês vão aplicar tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Aqui não pode cor, tá? A tabela veio com cor, mas isso aqui não pode ter essa cor, tá bem? Geralmente, os artigos, ele trabalham com a tabela preto e branco, tá? Se tiver alguma cor ou alguma outra informação, geralmente é porque foi muito necessário, mas geralmente eu trabalho com tabelas preto e branco, né? E essa organização, toda vez eu faço isso, essa organização que eu fiz com vocês, ela basicamente me ausenta de utilizar cores, porque é uma tabela que está bem construída, tá? Aí eu venho aqui novamente, coloco aqui 0,7, né? Coloco, centralizo, vejo a questão da letra, como é que está sendo, como é que está o meu espaçamento. Depois de verificar o meu espaçamento, retiro novamente as minhas bordas, né? As bordas da célula, né? Que eu não sei porque está bugando às vezes. Sem borda, vai ter o pincel. Tira as bordas. Geralmente eu tiro as bordas, tá? Mas tem TCC que aceita, tem TCC que não aceita, tem trabalhos que aceita, trabalhos que não aceita, tá? Aí eu vou ter aqui, ó, coeficiente, eu tenho aqui. Aí aqui eu posso trabalhar o nosso título, né? Tabela 2, que são as variáveis, a bacia. Bacia hidrográfica. E com essa tabela, eu posso trabalhar a indicação dos meus números, tá? Pablo, só isso? Eu recomendo que toda vez que você utilizar algum elemento trabalhado dentro do seu TCC, por exemplo, a gente utilizou fórmulas matemáticas, né? Para poder construir aqui o coeficiente de compacidade, por exemplo. Aqui vocês vão ter que utilizar, né, indicar a fórmula que você usou. Se você utilizou alguma fórmula, tá? Você vai ter que indicar, né? Como é que eu indico? Aqui nessa aba a gente vai inserir, vai em equação, né? Esse símbolo aqui que eu falei com vocês. Quando a gente utiliza essa ferramenta aqui do Word, a gente vai ter basicamente todas as operações. Tá? A gente vai ter fração, subscrito, que é basicamente colocar ali essa questão da potência, né? Radical, integral, operador grande, chaves, função, ênfase, limite e algarismo. Toda fórmula que você for trabalhar, você pode utilizar essa ferramenta específica do Word. Né? Eu vejo poucas vezes o pessoal utilizando, principalmente, geralmente o orientador ele indica, né, a utilização dessa ferramenta, né? Mas daqui para que você aprenda aí, né, que foi 0,28,
Vezes, aqui a gente pode utilizar o vezes, está vendo aqui em cima? Eu tenho todos os símbolos que eu posso utilizar. Tá aqui, ó, todos os símbolos possíveis e impossíveis que, sei lá, a gente pode imaginar. Tá por aqui, né? Então a gente pode colocar aqui, vezes, abre parênteses, os parênteses está aqui também, cadê eles? Se não tiver aqui, está em outro lugar, mas sempre está por aqui. Tá? Os parênteses, cadê? Temos aqui o latex, nanana, mas a gente pode escrever também, né? Se não tiver aí, a gente escreve. Parêntese, né? Que era a questão da perímetro, né? Que é P, tá? Ou vocês podem escrever logo perímetro. Aqui é uma divisão, né? Então, a gente pode colocar direto, tá? A gente coloca o parêntese. Aqui tem fração, tá? E aqui a gente pode botar o exemplo de fração. Tá vendo? Ficou bonito. Bota perímetro. Aqui embaixo era a raiz quadrada da área, né? Então, a gente pode botar o radical, sim. Aqui. O radical. A gente pode colocar o radical com a potência, tá? Então, a gente pode colocar aqui, ó, radical. A raiz quadrada dá o quê? A área. Pronto. E aqui a gente fez parênteses. Acabou-se. Aqui a gente conseguiu indicar, né, que a fórmula... Essa aqui é a fórmula do coeficiente de compacidade. Mais uma regra ABNT para vocês, tá? Toda vez que a gente for falar de um coeficiente, esse coeficiente, ele tem que ser em itálico, tá? A gente coloca em itálico. Pronto. Bota 2 pontos, bota 2 pontos. Está aqui nossa fórmula. Por que a gente tem que indicar a fórmula? Porque toda a nossa metodologia ela tem que ser falada, ela tem que ser explicada. Cada passo que você for fazer dentro do seu artigo, dentro do seu TCC, ele tem que ser explicado, né? Por exemplo, vai estar aqui o coeficiente de capacidade. Onde você arrumou esse coeficiente de capacidade? Como é que eu consigo? Se eu, em outro lugar, for tentar replicar ou tentar fazer, utilizar da sua metodologia, né, no meu artigo, eu tenho que entender como é que você utilizou ele. Então, se você me diz cada passo a passo da sua metodologia, eu vou entender melhor o seu trabalho, né? E visualmente, o seu trabalho ele fica mais completo, você indicando tudo aquilo que você utilizou, tá? Você pode colocar também a tabela de referência, né? Que é essa tabela aqui que eu utilizei com vocês. Essa planilha aqui, ela pode ser inserida dentro do seu trabalho também, né? Eu coloco essa tabela aqui, né? Uma tabela de referência, insiro no meu trabalho e com ela eu posso utilizar como modelo, ou até mesmo a minha referência, né? Porque quando eu for descrever dentro do meu TCC ou do meu trabalho, da minha pesquisa, eu vou ter, né, um elemento visual, né, textual, um elemento visual, né, para colaborar com o meu texto, tá? Então, de acordo com a tabela, por exemplo, essa aqui pode ser a tabela 3, de acordo com a tabela 3, né, de acordo com a tabela 3, essa bacia, né, ela tem, de acordo, deixa eu refazer essa frase. De acordo com a tabela 2, no qual diz que o meu coeficiente de compacidade é 1,39, né? Ele nos indica que essa variável diz que nossa bacia ela tem aqui a questão de uma moderada probabilidade de enchente, né? Informação essa que a gente pode comprovar, né, com nossa tabela 0.2, 0.3, né? Nossa tabela 0.3, né? Então você pode na construção do seu texto utilizar os elementos visuais, né? E indicar, né, os números, né? Para com que as pessoas que estejam lendo, né? As pessoas que vão ler o seu trabalho tenham essa facilidade de enxergar, né, os seus números, porque é exatamente isso que a tabela vai fazer por você, né? Quem for ler
esse TCC, esse trabalho, ele vai ter aí um elemento visual para poder enxergar de imediato a sua tabela, tá? Então, basicamente isso aqui, né, é o que a gente pode utilizar dentro do nosso Excel. A gente trabalhar bem as nossas informações, né, trabalhar bem as nossas construções, né, indicar bem o que é que a gente está utilizando dentro do nosso trabalho. Aqui, ó, eu posso rever melhor minha planilha. Se eu quiser reconstruir, eu posso reconstruir minha planilha, né? Mas a planilha foi feita para facilitar a vida de vocês, como atualmente está facilitando a minha. Eu sempre utilizo as minhas planilhas para poder facilitar a minha vida na minha vida acadêmica, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, deixa eu só ajeitar, uma planilha automatizada que eu estou utilizando atualmente em uma das pesquisas que eu estou realizando, tá? É uma planilha simples. Eu estou utilizando ela no Google Planilha, tá? Google Planilha. Porque eu estou construindo essa planilha em colaboração com outras pessoas, tá? O meu trabalho, ele está com mais... sendo realizado com mais 3 pessoas, além de mim, né? Deixa eu só conseguir ela, formulário não. Deixa eu só saber a conta que eu estou utilizando nessa planilha. Acho que é essa daqui mesmo. É isso aqui mesmo. Deixa eu mostrar a vocês uma planilha automatizada que eu estou utilizando. Tá? Essa planilha que eu estou mostrando a vocês atualmente é uma planilha que está em construção. Tá? O que é que ela me diz até agora, até o momento? Aqui eu tenho os tratamentos que eu estou trabalhando, né? Tratamentos esses aqui, ó, que eu diferenciei pela cor, para eu poder visualizar melhor quando eu for preencher essa planilha. Aqui temos o tratamento 1, T1, T2, T3 e T4, tá? Aqui eu consigo inserir a data, tá? Aí eu insiro a data, insiro aqui o meu horário, né? Aqui tem um peso de referência. Esse peso de referência é o peso que o meu vaso ele tem que ter, tá? Caso ele não tenha, eu tenho que complementar ele com a lâmina de água, né? Eu tenho que irrigar ele, tá? E isso aqui eu estou utilizando, tá? E o que é que eu estou fazendo nessa planilha, basicamente, tá? Aqui, cadê? Aqui, dia 3 é hoje. Eu não fiz o levantamento. Esse levantamento vai ser feito amanhã, dia 4, tá? Mas de forma simples, eu estou utilizando essa planilha para poder me indicar, né? P4 aqui. Me indicar, ó, não vou fazer agora, mas eu vou mostrar isso para vocês. Me indicar qual é a lâmina de água que eu preciso complementar, tá? E ela vai me dar em gramas, tá bem? Então, toda vez que eu colocar aqui um peso, vou repetir, eu vou variar um pouquinho esse outro aqui, ó, 1,700. Aqui. Viu que dentro dessa célula, ele vai ter uma fórmula, tá? E nessa fórmula, ele vai me dar a lâmina que eu tenho que aplicar, tá? E toda vez que eu preencher esse número aqui, ele vai me dar o que está faltando em gramas. Então, quando eu for, né? Quando eu for para o meu quando eu for para o meu tratamento lá, quando eu for para o campo novamente e começar a preencher essa coluna, por exemplo, 1,800, 1,600, ele sempre vai me dar a lâmina de água que eu devo aplicar no meu tratamento. Então, isso aqui é um Excel, né, que no final do meu experimento, ele vai ter todos os dados que eu vou precisar interpretar, tá? Além disso, ele vai me dar também um guia, né, durante esse experimento da lâmina aplicada, tá?
Então vai estar totalmente registrado aqui. É uma planilha que é feita no Google, tá? Ou seja, vocês podem explorar essas planilhas em outras plataformas, né? E otimizar esse tipo de avaliação, né? Se você vai para campo, né? Você faz aí uma pesquisa quantitativa, né? Você pode utilizar a planilha para facilitar a sua vida dentro do campo, né? Porque imagina eu lá dentro do campo, pegando meu caderno, pegando a calculadora, tendo que anotar o peso, aí tem que subtrair o peso, tem que converter o peso para poder aplicar essa lâmina. Aqui não. Aqui eu pego o vaso, peso o vaso, coloco esse peso do vaso, preencho minha planilha e minha planilha vai me dar todas as lâminas. E, né, para facilitar minha vida, depois eu não vou ter que ter o trabalho de chegar em casa e pegar todos os dados do meu caderno e colocar na planilha, porque a planilha já está pronta. Então você pode otimizar, né, a sua vida, né, o seu cotidiano, né, utilizando o Excel, né, principalmente para essa questão de pesquisa, da qual você vai ter que elaborar os seus números, tá bem? Tô um pouco gripado, acho que a gripe pegou demais agora, tá? Então, basicamente é isso. Eu acho que a palestra vai até esse momento. A gente combinou até 9h30, não foi? Me confirma aí, João Marco. Foi até 9h30, não foi o horário? Deu uma atrasadazinha, mas eu corri um pouquinho para ter esse tempo, tá? Então, basicamente, a gente pode otimizar muito essa questão planilha. Tenham essa familiaridade com a planilha. Qualquer dúvida, pode pesquisar na internet, tá? A planilha, ela veio aí, é uma ferramenta que, às vezes, eu olho e muitas pessoas deveriam utilizar ela mais, tá? A gente tem alguns programas que são baseados nessa questão de organização de números, né? Ontem a gente teve uma oficina da QTE, tá? Na qual ela, no Python, né? Foi uma oficina de Python, na qual ela usa, né? Como base de operacional, planilhas, tá? A gente utilizou uma planilha ontem para poder interpretar, né? Alguns dados dentro do Python, tá? Então, é uma ferramenta que, acoplada às outras, vai dar uma robusticidade melhor para o seu para o seu trabalho, tá? Então, aplicado a essa planilha dentro do seu projeto que você vai escrever, ele vai facilitar muito na construção na construção dos seus dados, tá? Vocês viram que foi rapidinho eu fazer os cálculos, eu consultar os cálculos, eu visualizar os meus cálculos, acompanhar os meus cálculos. Então, vocês basicamente visualizaram aqui a coleta de dados, mais ou menos uma coleta de dados, né? Eu pegar esses dados, registrar esses dados, organizar esses dados, processar esses dados e depois organizar ele no meu texto. E também escrever sobre esses dados, tá? Porque eu peguei a interpretação, eu interpretei meus dados e eu consigo interpretar meus dados, colocar até uma tabela para facilitar essa interpretação de dados, tá? Então é tudo dados, tá? Então basicamente é isso, né? Espero que com esse mini curso rápido, vocês entendam melhor como é que vocês podem utilizar o Excel dentro das suas pesquisas, né? Sejam elas quantitativas, sejam elas qualitativas, que acho que o Excel ele pode lhe fornecer essa ampla utilidade, tá? Para você organizar a sua pesquisa, tá? Com isso, basicamente, eu termino. Dúvida, questionamento. Eu sei que eu falo rápido, tá? Eu sei que eu falo rápido. Se tem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Se tem alguma contribuição, vocês também podem fazer essa contribuição, tá? Mas é isso. Seria um pouquinho melhor se eu não tivesse gripado. Pronto. As meninas vão fazer as chamadas, tá? No comentário, acho que elas vão liberar algum link para fazer inscrição. Me confirme isso. Isso, eu vou liberar. Pronto. Tem alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Algum comentário? Vocês possam fazer?
Pode interagir, tá? Foi muito bom, simplesmente compreenderam tudo. Compreenderam, não quero dúvida não, tá? Quero que ninguém saia aqui com dúvida não, tá? Quero que vocês compreendam mesmo, porque isso você pode utilizar não só na questão da aplicação da construção de um artigo científico do TCC. Vocês podem utilizar no decorrer, né, da sua faculdade, tá? A gente sabe que alguns professores, eles cobram relatório, eles cobram aí um artigo do nada para você fazer. Aí vocês têm que dominar esse tipo de ferramenta, tá? Vocês já estão na graduação, tá? Então, essa busca de ferramentas para construção do seu texto, ela é muito importante. Porque o seu texto ele tem que estar bem elaborado, ele tem que estar bem visível, tá? Ah, mas tem as normas ABNT, a gente tem várias normas ABNT, tá? Uma coisa que eu quero salientar com vocês, tá? Tudo isso que eu falei com você, vocês podem utilizar a norma ABNT. Aí saiu um regulamento novo, aí no ano de 2025 para 2026, tá? Lá tem tudo sobre referência, sobre tabela, sobre imagem, sobre endereçamento, tem tudo. Tudo que você imaginar, né, pode ter um ABNT sobre, tá? Então, vocês têm que ter esse tipo de sensibilidade, tá? Por exemplo, se você começar a escrever um texto e se perguntar, pô, eu estou usando aqui algo um pouco diferente. Sentir uma diferença, você pesquisa se tem um ABNT. Estou utilizando uma outra língua no meu TCC. O que é que eu devo fazer? Tem que colocar em itálico. Se você utiliza português, se você utiliza uma coisa que a gente utiliza muito na agronomia, o latim para poder dizer ali, sei lá, o nome específico de uma espécie vegetal, a gente usa em latim. Aí o latim a gente tem que colocar em itálico, o inglês a gente tem que colocar em itálico, porque é uma língua estrangeira, a gente tem que indicar tudo dentro do nosso TCC. Essa questão de usar itálico no coeficiente, porque ele é uma regra matemática, tá? Tá dentro da ABNT, tem uma ABNT para tudo, é a NR 632, se não me engano. Então, tudo tem ABNT, tá? Tudo que eu falei agora para vocês é de estudos da ABNT. Eu tenho a ABNT impressa, não tenho agora porque ela está em Pernambuco, tá? Mas tem tudo impressa. Você usa alguma IA para automatizar ainda mais as formas na planilha? Eu utilizo, porque, por exemplo, lembra que eu falei da condição se, tá? Às vezes eu esqueço um pouquinho como é que ela como ela é construída, tá? E às vezes eu pesquiso ou no Google ou peço para a IA, né, me dar, né, essa condição se de forma mais elaborada, tá? A IA está aí como um facilitador de conhecimento, então você basicamente pode utilizar sim a IA, né? Eu nunca utilizei muito de tipo jogar minha planilha dentro da IA. Geralmente eu peço uma dica ou outra de organização, tá? Por exemplo, IA, como eu posso organizar esses elementos dentro da planilha? Aí ele vai me indicar, né, a melhor forma que eu posso organizar, né? Mas geralmente eu já tenho esse tato, tá? Essa planilha anterior que eu mostrei a vocês, eu construí do zero, tá bem? Então você pode utilizar a IA para poder buscar, às vezes, alguma fórmula, tá? Alguma fórmula. Vocês podem pesquisar, às vezes, essas funções que eu falei, essa questão do desvio padrão, a condição se, e entre outras fórmulas que você pode utilizar, tá? Então, vocês podem utilizar a IA nessa. Acho que é o único exemplo que eu posso dizer para vocês de utilização de IA. Tá? Você da agrimensura, vocês podem utilizar, né, da IA para poder aplicar dentro dos seus projetos, suas escritas, né, científicas, tá bem? Então, é porque eu não adentrei muito, eu peguei uns dados na qual eu estava trabalhando com a turma de agrimensura, tá? Então, para dar mais essa familiaridade. Tá? Mas qualquer dúvida, a gente pode discutir em um momento ou outro, né? Vocês podem me perguntar sobre essa questão de metodologia científica. Eu era eu participei de um projeto no IFPE, na qual era um dos professores, um dos participantes, bolsista, né? De um projeto chamado Clube de Ciências do campus de IFPE, campus de Vitória de Santo Antão, na qual era um dos professores, entre aspas, eu ficava responsável por essa parte da metodologia científica, né? Eu ensinava os estudantes de ensino médio, né, a fazer pesquisa, né?
tinha outro aluno comigo, onde ele fazia mais a parte prática e eu fazia mais essa parte escrita, né? Eu toda vez chegava no aluno, você fez esse experimento. O que é que você utilizou? Onde você colocou? Tinha pouca luz? Tinha muita luz? Tinha água? Qual água você colocou? Eu sempre era a pior parte, a pior parte do experimento. Meu amigo sempre ficava com a melhor parte, que era instalar o experimento, né? Eu ficava sempre com a pior parte de relembrar o aluno, como é que ele fez, o que é que ele utilizou, onde ele fez. Ficava cobrando ele, Pablo, não lembro. Vai ter que lembrar, vai ter que buscar. Isso aqui tem que estar dentro do nosso artigo, né? Então, eu sempre ficava nessa parte chata. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem pegar meu Instagram, o meu WhatsApp. Se vocês forem do SECA, a gente pode marcar um momento presencial para sanar, né, esse tipo de questionamento, tá? Mas é isso. Pronto, Geomarcos, fica com vocês aí para poder dar continuidade a esse momento. Bom, gente, basicamente, então, essa vai ser a nossa última live da semana. Vamos deixar gravado e colocar tudo pelo YouTube. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, vocês vão poder enviar no chat. E também tem o e-mail do Pablo, a gente disponibiliza. E também vai estar no início do vídeo, né? Então, qualquer coisa podem falar com a gente. Muito obrigada por terem comparecido essa noite, 9 horas da noite, todo mundo estudando Excel aqui. Então, boa noite para todo mundo e muito obrigada pela presença. O credenciamento ele foi disponibilizado no chat. Caso vocês ainda não tenham se inscrito no evento, me mandem mensagem no grupo que vocês receberam e eu vou enviar o link da inscrição. Ótimo. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Boa noite, gente. Obrigado pela força, tá? Nos vemos breves. Vai ter outros eventos, outros momentos.